O objetivo dessa aula é estabelecer relações entre os coeficientes de uma função do segundo grau e a forma do gráfico correspondente. Então, o tema da aula, coeficientes de uma função quadrática, né, que é a função do segundo grau, parte 2. Esse vídeo aqui é a parte 2. Olha só, analisando o coeficiente a de uma função quadrática, né, que é a função do segundo grau, também podemos obter informações a respeito da abertura da parábola. Então, ó, se as vossas excelências que estão vendo o vídeo não se lembram qual é a forma genérica da função do segundo grau, eu vou mostrar de novo, ó. É ax ao quadrado mais bx mais c. E a gente está, né, tanto no vídeo da parte 1 quanto na parte 2, a gente está analisando o que o coeficiente a faz com a função. O que o coeficiente a faz com a parábola. No vídeo da parte 1, a gente viu que o coeficiente a diz se a concavidade da parábola vai estar voltada para cima ou se a concavidade da parábola vai estar voltada para baixo. Se o coeficiente a for maior do que zero, a parábola está voltada para cima. Se o coeficiente a for menor do que zero, a parábola está voltada para baixo. Também o coeficiente a gente vai ver agora, ele influencia na abertura da parábola, né? Ó, em quão aberta vai estar a parábola, se muito ou se pouco, certo? Ele também influencia nisso, além de influenciar na concavidade da parábola, ok? Então, olha só. Funções quadráticas que têm o coeficiente a com valores absolutos iguais, né? Funções quadráticas que têm o coeficiente a com valores absolutos iguais estão relacionados a parábolas com aberturas iguais. Por exemplo, se você tem uma função aqui onde o valor do a é 2 e o valor de uma outra função onde o coeficiente a vale menos 2, as duas parábolas vão ter a mesma abertura. Por quê? Porque os valores são valores absolutos, ó. Quando a gente diz valor absoluto, o valor está em módulo. Vamos ver aqui, ó. Aquelas que possuem diferentes valores absolutos do coeficiente a estão relacionadas a parábolas com aberturas diferentes. Ó, note que as funções abaixo, o valor absoluto do coeficiente a é o mesmo, ou seja, o módulo do a vale 1. Nesse caso, as parábolas relacionadas possuem a mesma abertura. Como assim? Olha só, se vocês observarem esse gráfico, vocês vão ver que todas as aberturas, ó, a abertura de todas as parábolas tem a mesma distância. Todas elas eu medi com a régua e eu coloquei aqui até para não esquecer. A abertura de todas essas parábolas, ó, se você pegar a régua, minha régua tá lá no armário. Se você pegar a régua e botar aqui, você vai ver que mede 8 centímetros. Se você pegar a régua e botar aqui, você vai ver que mede 8 centímetros também. E se você pegar a régua e botar aqui, ó, você vai ver que todas elas têm a abertura de 8 centímetros. E aí, o que essas funções têm em comum? Olha os valores do a delas. Essa função g, qual que é o valor do a? Lembrando que o a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, né? O a vale 1. Nessa função aqui, ó, o a vale quanto? Menos 1. Aí você vai falar, ué, mas o coeficiente a desta função aqui é diferente desta função aqui. Aí eu venho e respondo, não é não. Porque o módulo de menos 1 é 1. E o módulo de 1 é 1. Não sei se vocês se lembram, vou apagar isso daqui. Olha só, eu não sei se vocês lembram, mas quando eu tenho aqui, ó, o módulo de um número, a gente tem aqui uma definiçãozinha para isso, né? O módulo de a é a se o x for maior ou igual a 1. A 1 não, a 0, né? Pode ser 0 porque o módulo de 0 é 0. E o valor é menos a se x for menor do que 0. Só que o que significa esse menos a? Esse menos a
não está representando o módulo negativo. A gente está falando que é o oposto. Esse sinal de negativo aqui, ó, ele se refere a oposto. Então, qual que é o oposto de menos 2? O oposto de menos 2 é 2, né? Ó, então, quando a gente tem o módulo de um número negativo, ó, a gente usa o oposto, certo? Qual que é o módulo de 2? O módulo de 2 é o próprio 2, certo? Ó, 2 é maior ou igual a zero, certo? Então eu vou usar quem? O próprio valor que está dentro do módulo. Então eu uso o próprio valor que está dentro do módulo. Se o x for menor do que zero, ó, menos 2 é menor do que zero, não é? Então eu uso o oposto, ó. Quando o x é menor que zero, eu uso o oposto. Qual que é o oposto de menos 2? 2. Então, o módulo, né, a gente falar que um valor é absoluto, significa que esse valor está em módulo. E o módulo serve para deixar todos os números sempre positivos. Módulo de um número negativo é positivo, módulo de um número positivo continua sendo positivo, certo? Isso aqui, essa definição se perde aí ao longo do tempo, então é importante falar dela. Então, se você observar em valores absolutos, né, se você observar em módulo, essas parábolas aí, os valores do A de todas elas, têm a mesma abertura, né? Porque aqui o A vale menos 1. Como o valor está em módulo, qual que é o módulo de menos 1? Menos 1 é menor que 0, então eu vou usar o oposto. Qual que é o oposto de 1? Qual que é o oposto de menos 1? Desculpa. 1, né? Então, aqui, em módulo, o coeficiente A vale 1, aqui também vale 1 e aqui também vale 1. Todos eles têm o mesmo coeficiente, né, em módulo. Então, ó, a abertura mede 8 centímetros, tá? A gente vai ver essas coisas aqui com mais clareza na aula que a gente for estudar isso no GeoGebra, tá? Aí vocês vão conseguir entender bem. Mas assim, eu gosto de usar o GeoGebra, eu gosto de softwares, mas eu acho que todo mundo tem que saber fazer isso na mão também. Porque gráfico é uma parte importante da matemática. Você vê gráfico o tempo inteiro. Você liga a televisão no Jornal Nacional, no jornal local da sua cidade, sempre aparece um gráfico. Agora, né, nesses tempos que a gente está vivendo, antes já aparecia, então a todo momento aparece gráfico. Então tem que saber trabalhar com gráfico, ok? Aí, ó, olha só. Note que as funções abaixo, o valor absoluto dos coeficientes A são diferentes. Nesse caso, né, as parábolas relacionadas possuem aberturas diferentes. Olha só essa parábola aqui em vermelho. Olha essa parábola em vermelho. Ela é da função g de x igual a 3x ao quadrado menos 2. Quanto que vale o valor do A? 3. Tá vendo? Olha a parábola em laranja. Quanto que vale o valor do A na parábola em laranja? 1/3. 1/3 é diferente de 3. Todo mundo concorda, né? Que 1/3 é diferente de 3. Então, ó, olha a abertura da parábola. Tá muito maior, né? Ó, é uma abertura bem maior, é nítido. Você consegue visualizar isso a olho nu, né? Ó, você consegue ver que essa abertura aqui é muito maior do que essa abertura em vermelho, né? Ó, ó a diferença. Por que que isso acontece? Porque o coeficiente A das duas funções são diferentes. Já nessa parte aqui de cima isso não acontecia, né? Aqui, aparentemente, né, quando você olha assim no gráfico desenhado à mão, dá a parecer de que uma é um pouquinho de nada, mas não. Quando a gente for ver no GeoGebra, vocês vão ver que a abertura realmente pegando um determinado intervalo, né? Você vai ver que a abertura sempre é a mesma, tá? Inclusive, aqui fica até melhor para a gente conseguir visualizar isso, essa questão da abertura, porque no GeoGebra, né, ele constrói o intervalo inteiro. Lá o GeoGebra não faz um esboço do gráfico, ele constrói o gráfico, né? Então você vê o gráfico no intervalo inteiro. Então aqui, ó, fica até mais fácil da gente conseguir visualizar a abertura da parábola, né, ó? Você consegue ver nitidamente. E quando você muda o valor do A, a abertura da parábola é diferente. Olha a parábola em azul. Ó, eu vou colocar de longe aqui para vocês verem o gráfico inteiro. Olha a parábola em azul, ó. Ela tem a concavidade virada para baixo. Por quê?
Porque o valor do A é negativo, ó. O valor do A vale menos 1. Se você vê lá os valores em módulo dessas três funções, essa daqui, o coeficiente A vale 1, ali vale 1/3 e ali vale 3. Em módulo, né? Aqui, olhando normal, o coeficiente A é menos 1. Mas se você olhar em módulo, né, ó, que a gente considera o valor absoluto aqui para poder ver a abertura da parábola, você vê que é diferente, né? Ó, você vê que é totalmente diferente. Ali é 3, 1/3 e 1. Ambos valores diferentes, então ambas têm abertura diferente. Olha só, a função g, que é a em vermelha, tem a abertura menor do que a azul. Ó, a boca da azul está muito maior do que da vermelha. E a laranja é a maior de todas, né? Tem a abertura maior de todas, certo? Então, com essa aula, vimos que o coeficiente a da função influencia na abertura da concavidade da parábola.